A cobre, com a produção global de 19,5 milhões de toneladas por ano, é uma commodity muito importante e é mesmo está sendo amplamente usada em fios de cobre para telefones. Olá, no episódio de resumo das commodities de hoje vamos analisar cobre, que é um dos metais minado em quantidades bastante grandes e em seguida é refinado e comercializado em todo o mundo. Primeiramente, o mesmo é negociado em forma de minério e também é negociado em sua forma refinada. Agora estamos falando sobre umas minas muito grandes, onde são extraídas grandes quantidades. E muitas vezes as minas são de céu aberto. Essa é uma commodity em que quanto maior, melhor. Então temos a extração, após disso o minério é coletado e transformado em pequenas peças que são transportadas em todo o mundo. Em termos da produção de cobre, todos os anos é produzido 19,5 milhões de toneladas de cobre. A maior parte é produzida em Chile. Mais de 55% da produção de cobre do mundo vem do Chile. Em seguida vem a China, Peru e os Estados Unidos. Eles possuem volumes de produção semelhantes. Agora, sobre a produção de cobre, aqui poderá ver as empresas que são 5 maiores produtores. Algumas dessas empresas são muito bem conhecidas e algumas são muito menos conhecidas. Obviamente, temos conhecimento sobre a Glencore porque a mesma é muito ligada ao extrator. A Rio Tinto e BHP Billiton são as empresas muito grandes que operam com vários tipos de metais. E também temos outras empresas que são mais específicas. Quando se trata das reservas, o Chile possui maiores reservas em todo o mundo. As reservas mundiais totais são a cerca de 700 milhões de toneladas. As empresas que estão negociando cobre costumamos ver regularmente e as mesmas operam em grande quantidade na negociação de metais. Obviamente que a Glencore, a Lewis Dreyfus Company, que opera com grande quantidade das commodities, incluindo cobre em grandes quantidades, e a Trafigura, que é extremamente focada na negociação de metais tanto em forma bruta, refinada, bem como o processamento que é efetuado entre as mesmas. Agora, em termos de uso de cobre, em todo o mundo existe grande variedade de usos. Em primeiro lugar, é a construção. A construção civil de edifícios é uma das maiores formas que compõe quase um terço de uso de cobre. Em primeiro lugar, é usado em fios de cobre. De facto, os fios de cobre normalmente são usados nos fios telefónicos. Em seguida, temos o uso em equipamentos de transporte. E também é usado nos bens e produtos de consumo. E os bens eletrônicos cada vez requerem pequenas quantidades de cobre para a sua produção. E também as máquinas industriais estão usando a cerca de 10%. Então, na verdade, temos o uso bastante amplo, mas as primeiras duas áreas estão dominando o uso de cobre. Mas também temos outras áreas de uso em quais normalmente não focamos tanto. A transportação do cobre pode ser bastante complicada. Então, essencialmente, o cobre é transportado de várias formas. Primeiramente, o mesmo pode ser transportado em grandes pedaços, assim como a commodity é extraída da terra, o aspecto pode ser em forma das rochas, com uma alta porcentagem de cobre. O outro método é transportação em pó fino, mas aqui podemos enfrentar-se com os problemas que nós chamamos de liquefação. Quando analisamos sobre o minério de ferro, também falamos sobre a liquefação. A liquefação ocorre quando a commodity está em pó com uma certa porcentagem de conteúdo de umidade. Então, isso significa que a commodity é carregada no navio em forma de pó e ao longo da navegação com a vibração rítmica das ondas. E assim como o navio está sempre inclinando de um lado para o outro, num ponto a commodity poderá liquidificar e em seguida poderá solidificar novamente. E, portanto, isso significa que em seguida o centro de equilíbrio e a gravidade
frota do navio é completamente descartada. E se isso acontecer várias vezes, o navio pode acabar virando e afundando. E este é um grande problema. Temos que ser extremamente cuidadosos com as cargas que foram carregadas no porto de carregamento para se certificar que o limite de umidade é aceitável para a transportação e tudo é documentado. Também temos que ter conhecimento sobre o próprio conteúdo de umidade. Tem que ter em mente que a maioria desses bens tende a ser armazenada no exterior, em países que podem ter grandes quantidades de chuva. Estamos chegando ao fim da análise sobre o cobre. Aqui está representado um navio que está experienciando liquefação. E como poderá observar, o problema é que o navio está cada vez mais inclinando. A única solução é realmente encontrar um banco de areia e tentar encalhar o navio. Agora, em termos de cobre, esse é um mercado grande. O mercado de futuros e de derivados é enorme. Você tem que ter muito cuidado na negociação e tem que ter muitos conhecimentos sobre a commodity em si. Como temos visto, o mercado é dominado por algumas empresas comerciais muito grandes e é bastante incomum observar uns pequenos comerciantes de cobre. Com isso, encerramos a revisão sobre cobre. Espero que você gostou do episódio do resumo das commodities. Por favor, volte a clicar em breve para muito mais episódios sobre várias commodities. Obrigado!